Olá pessoal, eu sou Solange Travasso, sou médica e eu tenho diabetes desde a adolescência, 14, 15 anos. E eu tô aqui com a Bia. Oi, eu sou a Bia, do blog Biabética, e eu tenho diabetes tipo 1 desde os meus 6 anos. E juntas aqui nós vamos contar para vocês como que foi o nosso diagnóstico, né? A Bia vai falar um pouco do dela, um pouco do meu. Bia, eu lembro como se fosse ontem de você no início da doença. O que você lembra? Eu lembro pouca coisa, mas eu lembro algumas partes bem marcantes. Eu lembro de falar pra minha mãe que o meu corpo estava muito estranho. Eu não lembro dos meus sintomas, mas eu sei que eu emagreci demais. Eu sei que eu tinha muita sede, que eu gostava de comer doce, né, demais. Eu não era de comer doce antes. E que eu ia muito fazer xixi, que eu ia muito no banheiro. E eu lembro de ter feito alguns exames, de ter feito um exame de tolerância de glicose, exame de sangue. E lembro de ter te conhecido. Você sabe que foi engraçado porque isso foi em 99. Então a minha filha, Maria Eduarda, ela tinha nascido em setembro. E a pediatra da minha filha, na época, a doutora Ana, minha filha hoje tem mais de 20 anos, a doutora Ana Frota, me liga e fala assim que estava com uma paciente no consultório que estava abrindo um diabetes, né? E eu tava assim, voltando a trabalhar, né? Tava meio ainda trabalhando um pouquinho por causa da amamentação e tal. E eu me lembro, quando você chegou no consultório com seus pais, você tava muito magrinha, muito magrinha. Só que a gente ficou com pena que você não tava tão desidratada assim, sabe? Sim. Então, a dúvida era se te internava, se você fosse para o hospital naquele momento, você ia parar na UTI, ou se a gente tentava ali no consultório mesmo dar uma improvisada e ficar fazendo insulina várias vezes, medindo. Sim. Você saiu do consultório da Ana, acho que no mesmo dia, e foi pro meu, né? Eu acho que foi assim, né? E a gente ali fomos ousadas, né? E deu super certo, porque esse impacto inicial, às vezes, ele é muito traumático. Então, eu acho que assim, o que a gente puder suavizar ajuda muito no longo prazo de como que essa pessoa vai lidar com a doença, como é que a família vai lidar com a doença, né? E às vezes eu vejo assim, crianças, adultos ficarem internados por muito tempo, esperando controlar a glicemia dentro do hospital para ter alta. O hospital é o pior lugar do mundo para você ter um controle ótimo do diabetes, porque a pessoa está ansiosa, está fora da rotina, né? Então, saiu da cetoacidose, saiu daquele risco alto, a pessoa aprendeu, a gente ajusta em casa com calma, né? E você não tinha infecção, você não tinha nada, né? E como é que foi para os seus pais? Quem que lidou pior? Você ou seus pais? Foi igual? Você lembra disso? Eu não me lembro muito bem. Eu lembro que os meus pais... Assim, na verdade, eu vou ser bem sincera, eu acho que ninguém lidou mal. Eu acho que todo mundo lidou bem justamente pela forma como a gente recebeu o diagnóstico. A gente recebeu num ambiente de muito carinho, muito cuidado, e a gente não viu como... Eu não senti um trauma, eu não tenho um trauma desse diagnóstico. Então, pra mim, assim, bom... Mudou a minha vida, mas, né, enfim, não foi o pior dia da minha vida. É interessante falar isso. Foi muito importante, foi a sua pediatra. Porque, às vezes, o que acontece é que, dependendo da idade, dos sintomas, diabetes não é uma doença pensada como diagnóstico diferencial logo de cara. Então, a gente tem histórias de pessoas que começam com sintoma, né? De não comer direito, de perder peso, de enjoo. Aí chega na emergência com essas queixas. Aí não percebeu que estava urinando muito, que estava bebendo muita água, que antes disso estava até comendo mais e emagrecendo. Às vezes isso não é falado na hora que a pessoa vai para a emergência. Porque quando ela vai para a emergência, o motivo em geral é náusea, é mal-estar, é fraqueza. Sim. Então, isso demora às vezes, né? Às vezes o pediatra... E a sua pediatra, que ela é sensacional, né? Eu gosto muito dela, que foi pediatra dos meus filhos também. Ela foi muito atenta. Então, ela logo pensou em diabetes. Então, você não chegou a ficar numa situação grave, na qual fosse indispensável uma internação em UTI, né? Então, isso ajuda muito. E vou te falar outra coisa. Como o diabetes hoje é um assunto muito mais frequente, assim, nas famílias, no trabalho, no dia a dia, porque o número de pessoas com diabetes no mundo
tá muito grande, aumentando muito. E pessoas também, personalidades com diabetes, têm assumido, têm ajudado nesse papel de educação. A gente tem conseguido diagnosticar antes, às vezes. Às vezes alguém na casa já tem um glicosímetro, uma vizinha tem um glicosímetro, a pessoa ouviu falar que urinar muito, beber água é sintoma, vai lá e mede antes. E aí você sabe que muda até no longo prazo, porque quando você começa a tratar logo, não faz cetoacidose, a pessoa preserva um pouquinho de secreção de insulina. Então fica um diabetes mais fácil de tratar, né? Ao longo do tempo, né? Interessante. Você conhece alguém que ficou muito traumatizado com um diagnóstico? Você lembra assim, eu conheço algumas rápido, pessoas. Alguém próximo? Sim, eu conheço algumas pessoas que, na hora do diagnóstico, tiveram o recebimento da notícia de forma muito seca. De forma muito assim, olha só, você tem diabetes, você vai ter que tomar insulina e toma aqui a prescrição, tchau, vai embora, depois você volta, se tiver dúvida. E não teve aquele, né, enfim, aquela atenção, olha, é assim que faz, é assim que aplica, e assim, etc. Enfim, não teve muito carinho ali, não teve muita atenção, na verdade, né? E a pessoa sai dali, os pais desesperados, não tem um acolhimento. Isso acontece muito. Ou então até em hospital. A pessoa no hospital, às vezes, acorda no hospital porque desmaiou, enfim, por conta da glicemia muito alta, enfim. E aí ou ficou em coma, né, por muito tempo, não sei, enfim. Da cetoacidose. E acorda no hospital, tipo, o que tá acontecendo? A pessoa, olha, você tem diabetes, é isso. A pessoa, tipo, o que aconteceu? Né? A pessoa não consegue lidar muito bem com isso. Eu acho que isso é muito traumático quando é em hospital. Não, e assim, é muita informação que você tem que aprender de cara, né? Sim. E nem sempre você está num ambiente propício. É muito importante quem tem diabetes de procurar outras pessoas com diabetes. Agora em rede social tem muita gente fazendo um trabalho bacana, né? Associações de diabetes, porque você ganha tempo. Coisas que você vai aprender no sufoco, você aprende na teoria antes e na hora de aplicar fica bem mais fácil. E o meu diagnóstico foi mais tranquilo, porque eu tomei corticoide. Acharam que eu estava... O otorrino, na época, achou que eu estava com uma sinusite forte. Na realidade, era uma virose, era mononucleose. E aí foi prescrito corticoide injetável em dose alta. Porque eu tinha um compromisso de trabalho, assim. Eu era novinha, mas já fazia uma coisa ou outra. E aí, eu tomei essa injeção de corticoide e, em vez de melhorar, eu piorei. E aí, a partir daí, a glicose começou a dar, assim, em jejum 105, 110. Então, eu tive ali uns 2 meses para ir me acostumando com a situação, até que a glicemia subiu de vez. E eu comecei com insulina, sabe? Então, no início, o que me falava é que eu estava com diabetes emocional, que eu ia ficar boa. Então, foram 2 meses achando isso. E diabetes emocional, a gente sabe que não existe, né? O que acontece é que o emocional piora qualquer diabetes, mas só o emocional não fabrica diabetes, né? Então, foi bom, porque deu um tempo. Eu falava com as pessoas, eu tô diabética, mas é só um pouquinho, daqui a pouco vai passar. E não passou, né? Não passou, mas eu não precisei ser internada. Aí eu lembro que eu fiquei de dieta 2 meses e depois eu tive que fazer um novo exame. Aí quando eu fui fazer esse exame já deu 240 e aí já começou imediatamente com insulina, né? Sim. Então deu tempo, eu não tive, nunca precisei internar, né? Por conta do diabetes. Mas a gente tem casos de pessoas que realmente correram risco de vida mesmo, né? Nesse diagnóstico. Sim. Então, é importante a gente falar disso, né? Alertar dos sintomas. O diabetes tipo 2, dependendo do país que você está, até 50% das pessoas com diabetes tipo 2 podem não saber que tem diabetes. Por quê? Porque os sintomas eles vão aumentando muito devagar. Então, uma pessoa que não acordava para urinar à noite, passa a urinar uma vez à noite, né? Ela não percebe isso como um sintoma que alguma coisa está errada. E muitos não têm sintoma nenhum mesmo, só depois que a glicose sobe bem mais. Mas no diabetes tipo 1, isso não acontece. É impossível você ter um diabetes tipo 1 sem sintoma. Então, quando você abre a doença, você começa a urinar muito, beber água, né? Comer muito e mesmo assim perder peso. Enjoo. No início você tem muita fome e você come e emagrece. Então, por exemplo, escolas, né? É importante, já tem o trabalho do SBD, de outras instituições com escola, porque o próprio professor, ele pode prever isso. Se a criança começa toda hora a falar, preciso ir no banheiro, preciso beber água,
preciso ir no banheiro. Não pode deixar chegar ao ponto, né, dessa criança piorar, entrar em cetoacidose para ter um diagnóstico. E isso as famílias mesmo. A gente precisa falar muito disso, porque na hora que você faz esse diagnóstico precocemente, você facilita a aceitação da doença, você diminui o risco de uma internação, né? E ainda preserva a secreção de insulina no longo prazo, e isso faz com que a doença seja mais fácil de ser conduzida, né? Então, isso é muito importante mesmo. E na hora que tem um diagnóstico desse, buscar informação, não ficar refém do que você já ouviu na sua vida falar de diabetes. E principalmente se você ouviu coisas ruins, né? Porque se teve alguém na família que evoluiu mal com diabetes, teve um vizinho, um amigo, já ouviu alguma história, isso hoje, para a pessoa que se trata, não é mais verdade, né? Então a gente pode viver muito tempo com diabetes, bem controlado, sem complicações. A gente tem vários exemplos. Bia, quanto tempo você tem diabetes? Tenho diabetes há 20... Esse ano completa 20 anos. Então, completo 20 Bia em agosto. Não tem nenhuma complicação do diabetes. Eu tenho 34, não tenho nenhuma complicação do diabetes. 34 anos desde diabetes. De idade é mais, mas isso não importa. E eu tenho vários pacientes com mais de 30 anos de diabetes que já se beneficiaram de um tratamento mais moderno, de insulinas mais modernas, de tecnologias de monitorização, de bombas de insulina. A gente tem bomba de insulina no Brasil há 20 anos. Pois é. Né? Eu uso há 20 anos. Eu uso bomba há 14. Então, assim, é muito tempo. A gente consegue ter um controle muito próximo, né, da pessoa que não tem diabetes. A gente não precisa ficar igual quem não tem diabetes, que a gente aumenta o risco de hipoglicemia. Tem pacientes que conseguem, que ficaram diabéticos há menos tempo, né, desde o início trataram com mais tecnologia, que conseguem ter um controle muito bom sem enlouquecer, né? Mas tem pessoas que, para ter um controle igual de quem não tem diabetes, é um sacrifício muito grande em vários setores, então acaba não compensando. Então, se a gente tem um controle próximo, em geral já é suficiente para minimizar muito o risco de complicação, né? Sim, eu acho que é importante eu falar uma coisa, para quem está agora nesse momento de diagnóstico, acabou de descobrir o diabetes ou há pouco tempo, é dizer que você não está sozinho. Né? Tem muita gente aqui na internet, tem muitos blogs de diabetes, muitas associações de diabetes que você pode entrar em contato, tem muita informação boa na internet, é só pesquisar um pouquinho, entrar em contato, falar com as pessoas, tem muita gente no WhatsApp batendo papo, muito grupo bom, então é buscar informação. Com menos de 20 anos, no Brasil, há um pouquinho de tempo atrás, se estimou em 88 mil pessoas, né? E hoje no mundo, no Brasil, menos de 20 anos. E a gente estima hoje no mundo, adultos, 22 milhões de pessoas com diabetes. Esse dado também não é desse ano, não, já tem um tempinho. Então, realmente, você não está sozinho. Agora, muitas pessoas com diabetes estão maltratadas. Infelizmente, a maioria no mundo. Então, se junte aos bons, se junte com quem está conseguindo um caminho de controlar, né, essa doença de modo que os riscos sejam muito minimizados, e é possível. Se informe, busque ajuda, não tenha preconceito, fale sobre isso com as outras pessoas e se fortaleça e se informe que vai dar tudo certo. Com certeza. E se precisar, tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem pra gente. Manda mensagem por aqui, enfim, nossas redes sociais também, que a gente ajuda, como puder. Então tá bom. Um beijo. Obrigada. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.